Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa habitar no seu coração e também toda a sua família. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando, pastor auxiliar da Igreja Batista em Barra do Imbuir, Teresópolis. É um prazer muito grande, uma honra e um privilégio chegar até você para mais uma meditação na palavra de Deus. A minha oração e meu desejo, os meus votos, é que o Senhor fale profundamente ao seu coração, a ponto de mudar a tua vida e também trazer esperança ao seu coração. Portanto, quero logo de início fazer-lhe um pedido, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar um like e também inscrever-se no canal, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus, que foi registrado por Mateus, no capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos, por isso eu peço a você agora a sua atenção para a leitura da palavra de Deus para nós. Assim diz a palavra do Senhor para nós nesse momento. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Meus irmãos em Cristo, amigos simpatizantes da nossa fé que nos assistem, eu quero começar a nossa meditação hoje fazendo uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que eu quero que você responda para você mesmo. E a pergunta é essa: o que lhe tem sustentado? Ou quem lhe tem sustentado para ajudá-lo a enfrentar e vencer as dificuldades inerentes à vida? Sim, seja na área emocional, familiar e também espiritual. A partir da resposta desse questionamento, a nossa resposta a esta pergunta vai revelar-nos em quem temos confiado e também como nós estamos. Por isso que é importante nós começarmos a nossa conversa hoje, a nossa reflexão, respondendo a esse questionamento. O que tem lhe sustentado? Ou quem lhe tem sustentado para ajudar você a enfrentar os desafios da vida e vencê-los, seja em qualquer dessas três áreas que aqui mencionamos? Uma vez nós respondendo essa pergunta, esse questionamento, isso vai nos mostrar, nos revelar em quem temos crido e como nós estamos. Olha o que diz o texto da Bíblia Sagrada. O texto que acabamos de ler juntos aqui diz que o Senhor Jesus estava preparando-se para iniciar o seu ministério terreno. E Jesus então fora guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e Jesus estava ali num período de jejum e oração, 40 dias e 40 noites sem comer, aplicado-se à oração, e no meio desse programa espiritual que o Senhor Jesus estava estabelecendo para si mesmo, que antecedia o seu ministério, o texto diz que o diabo lhe aparece e vai lhe fazer algumas propostas a fim de mudar ou colocar dúvida no coração do Senhor Jesus. O texto que lemos diz que Satanás então aproxima-se de Jesus, sabendo que ele estava naquele período de jejum, 40 dias sem comer e sem beber. Diz o texto que ele se aproxima e faz uma proposta para Jesus. Diz para ele: se tu és o Filho de Deus, realmente é o Filho de Deus, transforma então essas pedras em pães e coma. E Jesus aqui vai dar uma resposta, e é sobre esta resposta que quero pensar hoje. Jesus vai olhar para o inimigo e ele vai dizer, no versículo 4, diz assim: e ele, Jesus, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
É a partir dessa resposta de Jesus que nós vamos pensar algumas coisas de que Deus tem para nós hoje. O que Deus preparou para nós nesse encontro, algumas lições importantes que precisam nortear a nossa vida, precisam trazer uma conexão com o próprio Deus. E eu quero então ver com você algumas lições. A primeira lição que eu aprendo aqui, nesse momento de Jesus, na resposta de Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus vai rejeitar a proposta do inimigo, não duvidando da sua filiação. Sim, o versículo 3 que lemos diz assim: e chegando-se a Jesus o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda-te que essas pedras se tornem pães. Aqui está a primeira lição que aprendemos. Jesus rejeita as propostas ou a proposta do inimigo. Jesus não duvidou da sua filiação. Sim, a proposta de Satanás primeira era colocar dúvida no coração do próprio Cristo. Se tu és o Filho de Deus. E aqui está a primeira lição. Nunca duvide, nunca questione, não tenha dúvida do amor de Deus. Nunca aceite as bandejas do inimigo, precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria. Satanás tentou colocar em dúvida a filiação de Jesus, se ele realmente era filho. E há um grande perigo que nos cerca e que nos acomete quando nós duvidamos do amor de Deus. Sim, porque às vezes passamos por momentos de dificuldade em que Satanás tenta colocar no seu coração semente de que, será que Deus está conosco? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Ele tenta colocar dúvida no nosso coração. E ao mesmo tempo que ele tenta colocar dúvida, ele vai vir com uma proposta. Uma proposta que certamente não nos levará para perto de Deus, mas para longe. Se ele tentou fazer isso com o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aqui no versículo 3 que a gente viu, colocando dúvida: se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e coma. Ele não só tentou colocar dúvida no coração de Cristo, mas tentou também fazer uma proposta: olha, então faça assim. E aqui está a primeira lição, ou o primeiro cuidado que a gente precisa ter, esse entendimento. Sabe por quê, irmãos? Por que você pode estar passando hoje uma luta, uma dificuldade, até mesmo um esfriamento na fé, um distanciamento? Tudo isso aí não pode nunca determinar o amor de Deus por você, não é um parâmetro, porque Deus não te esqueceu. E certamente você pode estar sofrendo também uma tentação a desistir da fé, a deixar de orar, a abrir mão da sua família, a não acreditar na ação e no poder de Deus para o seu próprio bem. Mas a Bíblia nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que a todos quantos o receberam e creram no seu nome, Deus lhe deu o poder de tornar-se filhos de Deus. Aleluia! Ah, sim, todos aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que creem no seu nome, no seu poder, esses tornaram-se filhos de Deus. Satanás não pode roubar isso de mim e de você. Se você já teve um encontro com Jesus, se você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho de Deus. E ser filho de Deus não vai me isentar, guarde isso, irmão, não vai nos isentar de passarmos por provações, não. Mas vai nos dar a certeza que em meio às provações, o Senhor vai revelar o seu poder para nós. Jesus experimentou isso aqui. Satanás tentou colocar dúvida no coração, na mente do Senhor Jesus. Se tu és o Filho, se tu és aquele mesmo que Deus disse que você é, o Filho amado, de quem eu me comprazo, de quem eu me alegro. Se você é isso tudo mesmo, então transforme as pedras em pães e coma. Olha que Satanás foi ousado a fazer. Você acha que ele não vai tentar contra mim e a sua vida? Tentar colocar dúvida para que a nossa fé esmoreça? Mas eu quero dizer para você, tenha certeza absoluta
de que você é escolhido de Deus, que Deus quer alcançar você com essa palavra, que você tem um valor especial para Deus, que há perdão para a sua vida e para a minha em Cristo Jesus, que há purificação no sangue de Jesus. Todos a quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador, diz a palavra, e creram no seu nome, Ele deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Guarde isso. Se hoje você não tem a certeza de salvação, o que você precisa fazer hoje é entregar o seu coração para Jesus, em nome de Jesus. Mas existe uma segunda lição que eu aprendo nessa resposta de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira é porque Jesus não duvidou da sua filiação. Ele pôde dizer isso. A segunda razão pela qual Jesus respondeu assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a segunda lição que eu aprendo, ou razão pela qual Jesus disse isso, foi porque Jesus, ao dizer isso, estava revelando a sua total confiança em Deus. Jesus estava revelando a sua total confiança em Deus. Jesus estava com fome. E ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. Mas naquele momento, ele estava dizendo, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele estava dizendo, mostrando ali, revelando que a sua confiança não estava naquele momento, mas estava em Deus, naquilo que Deus tinha para a vida dele. O que nós precisamos hoje também, na semelhança de Cristo, no seu ensinamento, é entender que a gente pode estar sendo privado de algumas coisas, pode estar sentindo falta de algumas coisas, mas é ao Senhor que devemos ouvir. É a palavra de Deus que tem que nos orientar. Jesus estava com fome? Estava. Jesus estava cansado? Estava. Mas é nesse momento de cansaço, no momento de fome, que o inimigo veio para trazer uma proposta. Querido, você pode estar hoje sofrendo um momento desse, pode estar lhe faltando alguma coisa, ou pode ser que esteja acontecendo alguma coisa que fugiu ao seu controle, e você está achando que Deus esqueceu. É uma oportunidade que o inimigo vai tentar você para você desistir da fé. Mas é nesse momento que você tem que aguardar aquilo que Deus tem para você, a palavra dele, e que essa palavra encontre o seu coração. Jesus revelou a sua total confiança em Deus. Então o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer hoje, é mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que a gente quer, ainda que eu não tenha aquilo que eu queira tanto, ainda que eu esteja sendo provado, essa é uma oportunidade de você colocar a sua confiança em Deus e acreditar nele. Você pode estar sendo privado, você pode estar sendo bombardeado agora, mas agora sim, esse é o momento para você dizer a Deus, eu confio no Senhor, eu espero pelo teu socorro. Então, nós já vimos aqui duas grandes lições. Por que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem? Primeiro, porque Jesus não tinha dúvida de que ele era filho de Deus. Sabe por que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Segunda razão, porque Jesus estava revelando a sua confiança total em Deus. Ele sabia, ele se conhecia, ele não aceitou a oferta do inimigo. Satanás fica à espreita, esperando uma oportunidade para nos atacar. Por isso, vez por outra, Satanás vai tentar colocar na minha, na sua vida, atalhos, caminhos. Vai tentar, uma vez ou outra também, colocar diante de nós algumas opções para burlar os planos de Deus. Mas no próprio Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, o Senhor mesmo nos exortou e nos orienta dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? É que nós precisamos buscar em Deus. No mundo a gente vai passar luta e enfrentar dificuldades, mas que nossa força, ela precisa vir de Deus, para que Deus nos dê um bom ânimo. A terceira lição que eu aprendo na resposta bonita de Jesus
nessa afirmação de Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A terceira lição que eu aprendo é que Jesus está nos ensinando que a palavra de Deus é o sustento fundamental que todo ser humano precisa. Jesus estava afirmando, está nos ensinando que a palavra de Deus é o sustento fundamental para todos os seres humanos, para todos nós. Sim, a tua palavra, a palavra de Deus, ela é para nós aquilo que precisamos. É ela que vai determinar. Deus sempre dará a última palavra na minha e na sua vida. Por isso você precisa confiar nele, exercer a sua confiança no Senhor e acreditar que é Ele que vai te sustentar, é o Senhor que vai te sustentar. Em meio às crises, lutas emocionais, espirituais, ou lutas familiares dentro da nossa casa, é Ele que nos sustenta, é Ele que vai abrir porta, é Ele que vai responder, é Ele que vai nos visitar com graça. Mas o que eu preciso fazer? Fazer como Jesus. Acreditar e colocar e declarar que o nosso sustento vem do Senhor, da palavra de Deus. Sabe o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11? Ele diz que a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ele sabia que a palavra do Senhor é quem ia sustentá-lo. Isso me faz lembrar uma ilustração muito interessante de um pai que tinha um filho muito levado. E um dia esse pai resolveu comprar alguns materiais de construção e levou o seu filho. E o filho estava mexendo em tudo na loja. Então o pai, para poder ocupá-lo e deixá-lo que ele conseguisse fazer suas compras, ele falou: filho, está vendo aquele boneco na porta da loja ali? E tinha aquele boneco cheio de ar em pé. Ele falou: vai lá e comece a esmurrar aquele boneco e derruba aquele boneco lá. Quando você conseguir derrubar aquele boneco, você volta. E o pai começou a fazer as compras. Diz a história que 5 minutos depois o menino veio, já com a testinha suada, o suor escorrendo no rosto, perto do pai. E o pai: e aí, conseguiu derrubar aquele boneco que estava lá na porta? Aquele de ar? Ele disse: pai, por mais que eu dei soco no boneco, ele ia até o chão e voltava, ia até o chão e voltava, ia até o chão e voltava. E eu descobri uma coisa: é impossível derrubar aquele boneco. E o pai, então, intrigado, perguntou: filho, mas por que você diz isso? Porque eu descobri que aquele boneco ele estava em pé por dentro. Ou seja, havia um peso no fundo do boneco que o mantinha em pé. Vinha o vento, vinha as pancadas do menino, mas não derrubava. E essa ilustração ela cabe aqui, quando Jesus diz a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava dizendo: o meu sustento fundamental, primordial, vem de Deus. Toda a nossa necessidade, todo o nosso sustento fundamental vem de Deus para nós. É Ele que nos mantém em pé. Ainda que por fora haja uma aparência de tristeza, de desânimo, mas por dentro é o Espírito Santo que nos mantém em pé por dentro. E o salmista, como mencionei aqui no Salmo 119, versículo 11, ele diz isso: Senhor, a tua palavra escondi no meu coração, guardei para não pecar contra o Senhor. Jesus está vencendo essa batalha. Mas existe uma quarta e última lição que eu aprendo na resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus mostrou que os ambientes hostis e as dificuldades podem ser transformadas em bênçãos. É isso que Jesus está nos ensinando. O texto que li, deixa eu ler para você, o versículo de número 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 40 dias de jejum, 40 noites. Diz o texto que Jesus, depois desse período, teve fome. Ele agora chega para Satanás e diz: Satanás, eu não vou transformar pedras em pães, porque eu tenho um propósito. Ele estava mostrando que aquele ambiente hostil, que as dificuldades, o ambiente de deserto, as dificuldades de um jejum, a falta, a necessidade, pode ser transformado em bênçãos
quando você está no centro da vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender. O que eu quero dizer para você? Que os ambientes que a gente vive, esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, que as dificuldades que nos cercam, que tentam todo o tempo nos sufocar, elas sim podem ser transformadas pela palavra de Deus em bênção para nós. Salmo 91, versículo 11, diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Aqui está 4 lições a partir da resposta de Jesus. 4 ensinamentos que aprendemos a partir da resposta de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira razão pela qual Jesus disse isso, vamos recapitular aqui rapidamente. Primeiro, Jesus disse isso porque ele não duvidou nunca da sua filiação. Jesus não duvidou da sua filiação, ele sabia que era filho. Segunda razão pela qual Jesus disse isso, porque Jesus estava revelando a sua total confiança em Deus. A terceira razão pela qual Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, foi porque Jesus estava nos ensinando que a palavra de Deus é o sustento fundamental para todos os seres humanos. E finalmente, a quarta e última razão pela qual Jesus respondeu assim, porque Jesus estava mostrando que os ambientes hostis e as dificuldades são transformados por Deus em bênção. Queridos, eu quero orar com você e orar por você. Mas eu quero fazer uma breve conclusão aqui. Mas o que aconteceu com Jesus? O que pode nos acontecer quando nós declaramos como Jesus? Quando nós confiamos e dizemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vejamos o que aconteceu com Jesus. Primeiro, Jesus venceu as tentações do inimigo. Jesus venceu o período de deserto. Você quer vencer as tentações? Você precisa então confiar na palavra de Deus e acreditar naquilo que sai da boca de Deus para nós. Hoje, a Bíblia Sagrada, alguém já disse com muita sabedoria, que a Bíblia aberta é a boca de Deus nos falando. Jesus venceu as tentações do inimigo. Ele venceu as propostas do inimigo. Ele teve a sua história mudada. Segunda razão, sabe o que aconteceu com Jesus? Primeiro, ele venceu as tentações. Segundo, ele cumpriu o seu propósito diante de Deus. Sim, ele jejuou, ele se preparou, ou preparou-se para o seu ministério. Ele cumpriu o propósito que o Espírito Santo lhe tinha guiado para aquele momento. Você quer ter uma vida diferente? Você quer experimentar os planos de Deus? A terceira lição que eu aprendo aqui com a história de Jesus é que Jesus, no final, ele fora servido pela mão de Deus. Lembra o versículo 4 que li? E eu quero ler outra vez para que você entenda. E disse Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora deixe-me ler para você, para terminarmos a nossa reflexão, o versículo 11. Olha como termina esse momento. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos do Senhor e o serviram. Jesus experimentou agora a manifestação do poder de Deus o Pai. Os anjos do Senhor agora estão servindo a Jesus, saciando a sua fome, cuidando dele. Por isso eu quero dizer a você hoje, em nome de Jesus, você que nos assiste e nos ouve, onde quer que você esteja, o que você precisa fazer hoje é tirar os seus olhos das coisas terrenas. Você pode sofrer uma decepção por alguma palavra de alguém. Você pode estar sofrendo uma decepção no seu próprio casamento, na sua própria vida, no seu trabalho. Mas a sua confiança ela não pode estar colocada nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais.
Porque quem sustenta a sua vida, quem vai lhe dar vigor espiritual, emocional e físico, é a palavra de Deus, é ela que nos sustenta, é o Senhor que nos abençoa. O texto diz que Jesus no final venceu Satanás, venceu as tentações, e ele agora é servido por Deus. Versículo 11 diz, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos do Senhor e o serviram. A esperança para você. Pastor, o que eu preciso fazer hoje? Declara como Jesus. A minha confiança está na tua palavra, Senhor. Por isso eu quero hoje abrir o meu coração para o Senhor. Eu quero um recomeço com o Senhor. Para tanto, nesse momento, eu quero orar com você. E que Deus abençoe profundamente o seu coração, em nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos, curve a sua fronte, porque nós vamos orar ao Senhor agora. Nós vamos pensar naquilo que vemos. E eu comecei exatamente a minha palavra com uma pergunta, e eu quero terminar com a mesma pergunta. O que lhe tem sustentado? Ou quem lhe tem sustentado para ajudar você a enfrentar as vicissitudes da vida e vencê-las em qualquer área? Quem tem sustentado você? Onde está colocada a sua fé? Vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de amor, outra vez em nome de Jesus, eu me junto a milhares de pessoas que agora estão orando, a irmãos e irmãs em Cristo que ouviram a tua palavra. Eu te peço, Senhor, agora em nome de Jesus, que hajam forças espirituais, que haja unção do Senhor, que haja restauração, que a vida e o teu poder manifeste, perdão aconteça, reconciliações aconteçam. Eu entrego cada um agora para que o Senhor sustente com a tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Acabamos de ler aqui, ó Deus, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Por isso, falha os corações. Em nome de Jesus, onde houver um crente agora orando, onde houver uma pessoa precisando de socorro, estende as tuas mãos e visita com graça. Em nome de Jesus, traz a cura emocional e espiritual, a cura física. Senhor, traz a vida para a glória do teu nome. Aplica, ó Espírito Santo, aquilo que lemos na minha e na vida dos meus irmãos e também dos amigos que nos assistem. Eu os abençoo no nome de Jesus e abrimos os nossos corações para que o Senhor entre e habite em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Minha gente querida, meu amado irmão, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar um like, se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe você profundamente. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz.